Pessoal, vocês estão vendo essa imagem que está aí desde o começo do culto, inclusive como fundo de tela dos louvores? Essa imagem tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. E tem a ver com um conselho para a sua vida, para a minha vida, e tem a ver com um texto bíblico específico. Então, a gente pode dizer, pode passar o próximo, Nelson, que é um conselho para a sua vida, que tem a ver com essa imagem e que tem a ver com esse texto. Esse texto foi o irmão Emílio, que fui tomar um café na casa dele, e disse: pastor, olha esse texto. Aí leu o texto para mim, disse: pastor, depois vamos conversar sobre esse texto. Aí eu trouxe nossa conversa para cá, Emílio. Porque fui ler o texto e percebeu o quanto esse texto ele é bonito, ele é rico. E a gente vai se debruçar sobre esse texto, sobre essa imagem, tentando trazer da imagem e do texto bíblico questões que sejam específicas para a nossa vida. Um conselho, porque esse texto é um conselho que Paulo está dando para Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo. Paulo chega a dizer, meu verdadeiro filho na fé, na saudação da primeira carta de Paulo a Timóteo. E na segunda carta, na saudação, ele diz, o meu amado filho. Ele se refere a Timóteo como um amado filho que ele gerou. E ele está escrevendo para Timóteo, dando orientações a Timóteo, que estava seguindo o mesmo caminho que Paulo, estava aí também fazendo a obra de Deus. E Paulo dá um conselho para Timóteo, que tem a ver com a vida de Timóteo, mas que tem a ver também com a nossa vida e com a nossa história. E essa imagem é uma imagem que a gente vai trabalhar com ela junto com o texto. Mas antes, em qual contexto Paulo vai falar especificamente do versículo 5, porque o Emílio me deu o versículo 5. Olha esse versículo 5. Mas qual o contexto? O que é que tem antes? Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, depois que ele faz a saudação, no versículo 1 e 2, no versículo 3 e 4, a gente entende um pouco do contexto desse conselho que ele vai dar. Ele diz, partindo eu, Paulo, para a Macedônia, eu roguei-lhe a você, Timóteo, que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Qual é o contexto? Paulo está dizendo, eu mandei você ficar lá em Éfeso, permanecesse lá, para ordenar aquelas pessoas que parassem de se distrair com falsas doutrinas e com discussões sem fim, deixando de fazer a obra de Deus. É como se ele dissesse assim, vocês estão distraídos com uma série de coisas que não promovem a obra de Deus, que não promovem o reino de Deus, que não promovem a vida de Deus na sua vida e na vida de pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes, envolvidos com aquilo que nós chamamos de obra de Deus, nós nos distraímos daquilo que de fato é o foco do que Deus tem para cada um de nós, para vivermos como igreja, para vivermos como pessoa, para vivermos como família. Nos distraímos e perdemos o foco. Nos distraímos e perdemos o foco. Aqui fala de genealogias, de discussões intermináveis. Imagina o povo lá discutindo teologia, ou discutindo coisa que não tem nada a ver com a vida prática, que não move as pessoas em direção ao outro, apenas discutindo as genealogias, fazendo discussões intermináveis que não tinha fim. Discutindo se tem que ser assim ou se tem que ser assado, ou discutindo vírgulas no texto, e não se ocupando em perceber aquilo que está estampado de forma tão clara. Em vez de estar discutindo as vírgulas, vocês poderiam estar focando naquilo que já está claro, que é essencial. Essa palavra de Paulo para Timóteo é como se Paulo estivesse chamando Timóteo para o foco. Dissesse, foco, Timóteo. Vai lá e faz as pessoas focarem. Foco naquilo que é essencial. Foco naquilo que de fato é o que devemos fazer como povo de Deus. Foco. E aí no versículo 5, ele diz que o objetivo dessa instrução é o amor. E ele continua dizendo que procede
de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo diz, o objetivo dessa instrução é o amor. Foca. Qual é o foco? Eu quero que eles parem de discutir o que não tem a ver, que eles parem de ficar discutindo genealogias, que eles parem de ficar presos a falsas doutrinas, para que eles possam focar naquilo que é o principal, que é o amor. Então, é quando ele diz, o objetivo dessa instrução é o amor. E o amor, ele procede, e aí vem o texto que a gente estava conversando, né, Emílio? O amor procede de quê? O amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. De onde procede o amor? O amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Mas agora eu queria desenhar com vocês. Eu queria desenhar porque, antes de explicar esses 3 pontos aqui, é importante a gente entender, o amor procede de um coração puro? Então, peraí. Então, se eu quero amar, o amor procede do meu coração purificado? O amor procede da minha consciência, quando ela é uma boa consciência? O amor procede da minha fé, quando a minha fé ela é sincera? Então, basta eu ter um coração puro, basta eu ter uma boa consciência, e basta eu ter uma fé sincera, que o amor vai proceder, ele tem origem. O amor tem origem num coração puro? Ele nasce de um coração puro? Ele nasce de uma boa consciência? O amor nasce de uma fé sincera? Não. E aí vamos para a imagem, não passa ainda não, Nelson. Essa árvorezinha que está aqui, ela é você. Tá? Para a gente entender o que eu vou desenhar aqui, essa árvore é você. Aquele coraçãozinho que está ali pendurado na árvore, é o amor que está brotando da sua vida, ok? E aquela criança representa todas as pessoas que vão ser amadas por você. Todas as pessoas que serão alcançadas pelo seu amor. Quer sejam seus amigos, parentes ou inimigos parentes. Porque tem inimigo que é parente, né? Então não importa qual é a pessoa. Se você conhece ou se você não conhece, é essa criança. Não importa quem você é essa árvore. E o amor brota de você. Mas aí é que vai o desenho. Pode passar o próximo, Nelson. Porque o amor vem de onde? O amor vem de um coração puro? Não, o amor procede de Deus. Porque Deus é amor. Então Deus está lá embaixo da árvore, ó. Deus. É Deus, Deus é amor. E se nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós temos capacidade de amar, mesmo sem crer nele, é porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O amor, ele vem de Deus. Deus é amor. E não existiria amor se Deus não existisse. Como não existiria nada do que existe se não fosse Deus. Mas Deus é amor. Nós não tiramos o amor do nosso coração puro. Isso é religiosidade. Nós não tiramos o amor de uma boa consciência. Isso é religiosidade. Nós não tiramos o amor de uma fé sincera. Isso é religiosidade. O amor procede de Deus, é fruto do Espírito Santo. Qual é a primeira característica do fruto do Espírito? Amor. Quem é amor? Deus. Deus é amor. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o amor vem de Deus. Mas aí é que... Então, como entender esse texto? E aí é que continua. Porque você é a árvore, vem Deus, mas tem um ponto em que é preciso para que esse amor possa fluir. Pode passar, Nelson? É preciso que nesse ponto aqui tenha um coração puro. Porque se não tiver um coração puro, o amor não vai fluir com tranquilidade na tua vida. Então o amor não vem de um coração puro no sentido da origem, mas ele vem sim, ele procede de um coração puro. Ele procede também, pode passar, Nelson, de uma boa consciência. E ele procede também de uma fé sincera. E é o que acontece.
Deus é amor. Nós estamos em Deus. Mas quando nós perdemos ali a pureza do nosso coração, pode passar aí, Nelson, interrompe o caminho. Esse amor já perde suas características. Ele já vai perdendo porque está passando por um coração que não é puro e está usando o discurso para manipular. Está usando o discurso para trazer poder. Ou interrompe lá na boa consciência. Você não tem uma boa consciência. Por falta de conhecimento bíblico. Por falta de experiência com Deus. A tua consciência sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é bom e o que é ruim, ela é fraca, ela é ruim. E aí você não consegue amar, interrompe. Ou interrompe lá, quando a tua fé, ela não é sincera. Porque a tua fé é um discurso. Porque a hipocrisia marca a tua vida e marca a tua história. E aí o amor não consegue brotar como um fruto simples do Espírito na ponta do galho. Um amor que vem de Deus, mas que procede de um coração puro, procede de uma boa consciência e procede também de quê, irmãos? De uma fé sincera. E qual é o conselho? O conselho seria: não perca tempo com distrações. Foque no amor. Mantendo o coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Está claro isso, irmãos? Está claro esse processo? Usando o mesmo texto como caminho? Não perca tempo com distrações, foque no amor, mantendo um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Esse sem aí vocês vão entender já já de onde ele vem, tá? E um sem, não tá? É porque é sem hipocrisia. Eu troquei uma palavra e não troquei a outra. Mas vamos agora aprofundar o que significa cada um desses elementos. E o primeiro é qual? O amor procede de um coração puro. O que é ter um coração puro? O que é ter um coração puro? O coração aqui ele é usado como um termo que indica o homem interior. Aquilo que está lá dentro do nosso coração. E o puro, ele faz uma referência a um coração sim santificado. A um coração que vai se purificando de toda a impureza, e quanto menos impureza esse coração tem, mais o amor de Deus vai fluir. É um não, sim, ao pecado. É um não ao pecado. O problema é quando nós transformamos esse não ao pecado em um não aos pecados que nós escolhemos. Uma das frases que me chamou a atenção nesse texto, de um dos comentaristas, dizendo que é um amor puro, ele precisa proceder de um vaso puro. O amor puro precisa de um vaso puro. É como se o coração impuro, ele funcionasse como uma obstrução nesta veia, que não consegue fluir este amor, porque está interrompendo na falta de pureza do coração. Mas de forma muito clara, meus irmãos, o foco aqui não está naquilo que se pode ver. Coração puro está falando de algo que existe lá dentro. Ele não está falando de uma carne pecadora. Ele está falando de um coração puro. Ele não está falando de um pecado, de uma imoralidade sexual simplesmente, mas ele está falando da pureza do coração. Isso tem muito mais a ver com as nossas intenções, com as nossas motivações. E quando nós tentamos fazer a obra de Deus, mesmo que com o discurso correto, com a intenção errada, o amor ele é prejudicado, ele não flui. E Paulo sabia muito disso, e falou disso de uma forma muito clara em 1 Coríntios 13. Paulo chega a dizer o quê em 1 Coríntios 13? Que se você vender tudo que você tem e der aos pobres, que se você oferecer o seu corpo para ser queimado em favor de outras pessoas, sem amor, nada disso. Ele está falando de quê? De motivação. Eu posso estar ajudando uma pessoa, eu posso estar abraçando alguém, e aí há quem olhe e diga assim: olha como ele é amável. Mas o amor procede de um coração puro, de um coração que soube dizer não aos pecados que de fato nos impedem de amar verdadeiramente. E sabe como eu vou catar esses pecados? Eu continuo em 1 Coríntios 13. Porque quais são os pecados que impossibilitam o amor de fluir na nossa vida para a vida desta criança? Quais são os pecados? 1 Coríntios 13, 4 e 5, diz o que sobre o amor? O amor, ele é o quê? Paciente. Então, quando o nosso coração perde a pureza da paciência,
E começa a respirar a ansiedade de que a pessoa responda aquilo que a gente quer que ela responda. Quando a gente começa a não ter paciência para respeitar o tempo dos nossos filhos de crescerem, de amadurecerem, o tempo das pessoas de abandonarem os seus pecados. Quando nós começamos e quebramos a paciência e deixamos nosso coração impuro pela impaciência, o amor é prejudicado. Diz que o amor é bondoso. Você pode dar uma esmola para alguém com raiva, não pode? Não pode? Foi amor? Foi ação social, ou melhor, assistencialismo. Você pode abraçar alguém aqui, na hora da comunhão, mas cheio de reservas em relação àquela pessoa, não pode? O amor, ele é bondoso. O amor é o que mais? Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Não há soberba. Não há aquela coisa, poxa, como eu sou amoroso. Você é um besta. O amor não se vangloria. O amor não busca, como diz o texto, os seus próprios interesses, e ele não maltrata. Quantas pessoas estão dando com uma mão para poder pegar com a outra? Isso não é amor. Quantas pessoas estão, na verdade, ajudando as outras, mas com um interesse ou de manipular, ou de conseguir controlar aquela pessoa? Isso não é amor. O amor puro procede de um coração puro. A gente que está aqui fazendo a obra, aqui pregando, eu estou preocupado com o quê? Entende? Eu estou preocupado com a tua vida, ou eu estou preocupado com esse culto? Entende? Não busca seus próprios interesses. O amor, ele não fica analisando se você vai trazer algum retorno para mim. Isso é um coração puro. Consegue amar dessa forma. Um coração santificado pelo verdadeiro Espírito de Deus, que tira do nosso coração toda a vaidade, que tira do nosso coração todo o orgulho, que produz um fruto chamado amor, que produz um fruto chamado bondade, que produz um fruto chamado mansidão, longanimidade, para que possamos amar de forma paciente. Não maltrata. Ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor. Pessoal, quem guarda rancor não consegue amar. Até ama, mas com esse amor nosso aí, sabe? Esse amor ruim. Esse amor que não é nem genérico, é similar. Ama aí. Cheio de rancor. O amor procede de um coração puro. É como se tirasse malícia. É como se ficasse desprovido de interesse. É como se tirasse de fato aquela vontade de manipular ou de controlar as pessoas. E nós de fato simplesmente amamos. Essa pessoa será facilmente... Eu chamei o cara de besta, o cara aqui. Mas esse cara será chamado de besta. Essa mulher será chamada de besta. Porque ela não é inteligente. Inteligência que a maioria das pessoas acham que deveria ter. Essas pessoas não se preservam, o coração é puro, entende? Aí se machuca, aí não tem que guardar rancor. É fácil amar, irmãos? Mas o amor procede de um coração puro, que não guarda rancor, que não se ira facilmente. O amor é tudo isso. E quando o amor de Deus vem, que tem essas características, e ele encontra no meio do caminho um coração cheio de impureza, um coração impaciente, um coração ansioso, um coração cheio de malícia, um coração cheio de articulações, um coração que está toda hora, sabe, pessoal, pensando no que vai dar e como vai usufruir, de como que eu vou viver essa relação, e se essa relação não está servindo para mim, eu descarto. Deste coração, há de proceder algum amor, mas não será o amor do nosso Pai de forma límpida. Acho que nenhum de nós consegue ser
O amor de Deus, quando passa pela gente, ele já sofre prejuízo. Sofre prejuízo. Mas se nós buscamos um coração puro nesse sentido, se preocupando com aquilo que está de dentro, a gente já consegue que esse amor passe com menos prejuízo. Então avalia o teu coração, de como é que está o teu coração nesse sentido. Um outro ponto, e outra barreira ali, é a má consciência. Nós precisamos de uma boa consciência. O que é essa consciência? Alguns teólogos colocam que consciência é o judiciário moral da alma. É o que define na alma se aquilo é bom ou é ruim. Eles definem que é a faculdade da alma mediante a qual ficamos sabendo o que é bom e o que é mal. A consciência é um encontro, e aí já vou eu aqui tentando arrumar esse conceito, é o encontro da razão com os nossos sentimentos, que geralmente acontece a partir de uma experiência. E quando eu digo experiência com Deus. É quando eu tenho um conceito sobre a fé, um conceito sobre Deus, mas isso se transforma em uma consciência na minha vida. A partir do momento que eu tenho uma experiência, e a experiência parecida com a experiência do filho pródigo, por exemplo. Ele sempre soube que a casa do pai era o lugar que ele deveria ficar, ele sempre soube que ele estava ali desperdiçando, mas tem uma hora em que a razão dele se encontra com o seu sentimento, e isso é a consciência. Ele diz, caindo em si, eu voltarei e irei ter com meu pai. É quando nós tomamos consciência do que é bom, do que é plano de Deus, e uma boa consciência é uma consciência que sabe discernir a vontade de Deus, que tem consciência sobre as coisas que são boas e as coisas que são ruins. E isso para amar é fundamental. Porque se você não tem uma base na palavra e na tua experiência com Deus para construir uma boa consciência, você pode até não querer fazer o mal porque tem um coração puro, mas a má consciência sobre o que é a vida, sobre o que é o outro, sobre o que é a morte, sobre o que é a eternidade, sobre o que é dinheiro, uma má consciência sobre tudo isso vai te impedir verdadeiramente de amar. E nós precisamos desses momentos onde nós caímos em nós mesmos. É o caindo em si do filho pródigo. É uma consciência que é resultado de muitas experiências em que viveu o caindo em si. Quantas vezes na tua vida você já viveu caindo em si em relação a algo e aquilo se tornou uma consciência em você? Foi gerando a tua boa consciência sobre a vida. Eu coloquei aqui alguns exemplos para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Se eu não tenho uma consciência básica de que o meu irmão, ele é meu irmão, eu não vou amar o meu irmão. Aí diz, pastor, mas todo mundo aqui sabe que nós somos irmãos em Cristo. Sabe, mas isso faz parte da tua consciência. É mais do que um saber. É a alma, não é a razão, é a alma. É a tua alma ter consciência disso de uma forma clara. Se eu não tenho consciência de que somos todos pecadores, eu não vou saber agir com graça na vida do meu irmão. E ter uma boa consciência é saber que o meu irmão é meu irmão e sentir isso no meu coração. Ter uma boa consciência é a minha alma dizer, não apenas a minha razão, a minha alma dizer, nós somos pecadores. E se eu sou um pecador como você, eu preciso agir com graça na tua vida, porque Deus agiu com graça na minha vida. Se eu não tenho consciência de que a dor das pessoas tem a ver comigo, porque a minha consciência é má, eu tenho uma má consciência, eu vou continuar indiferente. E o amor não encontrará lugar. Por isso que o amor precisa proceder de uma boa consciência. Se eu não tenho a consciência de que o mendigo nas palavras de Jesus, o próprio Jesus, eu vou passar ao largo e não vou amar. Não vou amar. Porque eu não tenho esta boa consciência.
Eu passo por um mendigo e eu tenho raiva dele. Eu não entendo que a dor das pessoas tem a ver com a minha vida. Isso é uma má consciência. A boa consciência, nós irmos entendendo a vontade de Deus e irmos tendo experiências com Deus em que isso vai se tornando algo verdadeiro em nós. Tendo uma boa consciência a respeito de todas as coisas. Se eu não tenho consciência de que o reino de Deus é para aqueles que não são, eu vou escolher amar apenas as pessoas que são. E isso não é amor. Isso é interesse. É contrário do amor. Isso é acepção de pessoas. Mas para isso nós precisamos tomar consciência. E ter uma boa consciência. Por isso que uma consciência que não é boa, o amor fica. Ele fica nos pecados que estão ali, nas impurezas do nosso coração, e ele fica também na nossa consciência errada sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a cidade que a gente vive, sobre aqueles que sofrem ao nosso redor. O amor procede de um coração puro e de uma boa consciência. Que você possa, meu irmão, se debruçar sobre a palavra, de viver experiências com Deus no teu dia a dia, de olhar para as situações e analisá-las com uma boa consciência. E que Deus vá te revelando na tua história, na tua caminhada, coisas que vão gerando uma boa consciência na tua vida. E quando eu digo que isso vem de uma experiência, porque isso não é um conceito. Isso precisa do conceito, mas não fica só no conceito. Eu sempre soube, meus irmãos, que nós precisávamos ajudar pessoas necessitadas. Mas foi um dia quando eu estava lá em Tauá, que uma criança chegou para perto de mim daquela comunidade e abraçou minha perna e começou ali a chorar. E eu senti a dor daquela criança de uma forma que eu nunca mais quero sentir na minha vida dor de ninguém, do jeito que eu senti naquele dia. A minha consciência sobre isso mudou. Percebe? Não é um conceito. Porque conceito, tu tem um conceito aqui que tem que ajudar o necessitado, mas aí você amarra mais 4 conceitos aqui para rebater ele. Aí você mantém essa ajuda aos necessitados aqui cativo de outros conceitos que você é inteligente. Então, se não for uma experiência que você tenha com Deus, que gerou uma boa consciência de fato, um caindo em si, verdadeiro. Naquele dia lá em Tauá, o Marcos estava lá, a Márcia, algumas pessoas aqui da igreja, eu passei depois meia hora chorando. Eu não conseguia parar de chorar. E eu disse, Deus, eu entendi. Eu não quero mais sentir isso. Mas me ajuda a nunca mais precisar sentir isso. E que eu não perca o foco do que é amar. Aquele dia foi um dia em que eu caí em mim mesmo, na tomada de uma consciência que eu não tinha antes, eu tinha só o conceito. A consciência é um caindo em si que mexe com a nossa alma e gera uma consciência sobre aquilo, que aí não tem quem tire. Tem argumento que remova. E o amor procede de uma boa consciência. E tem um bocado de gente na fé com consciência ruim. Uma consciência ruim que eu falo, ela não é boa. Ela não é boa, ela não está alicerçada na palavra, ela está elaborando um bocado de coisa para benefício próprio, elas verdadezinhas isoladas, que só não gera fruto nenhum. São as genealogias intermináveis, as discussões sem fim, que não gera fruto nenhum, que não traz proveito nenhum para a obra de Deus. Precisamos de uma boa consciência. E por último, uma fé sincera. Essa palavra sincera, ela vem do sem cera, do sem máscara. Ela tem a origem na mesma palavra que se fala ator. Uma fé sincera é uma fé que para de representar, de atuar como um espetáculo. É uma fé sem hipocrisia. É uma fé sem hipocrisia. E a hipocrisia, ela pode ter 2 lados, 2 facetas.
A primeira é que a hipocrisia de criar um padrão em que as pessoas só se sentirão excluídas. É aquele padrão que o religioso cria, e às vezes pode usar até o próprio texto do coração puro, para dizer que todo mundo tem que ser sem pecado, e colocar o pessoal para limpar o exterior do copo, do prato. E Jesus diz, vocês estão limpando do lado de fora, mas dentro está feio, vocês são como sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro, todo feio, aí o cara vem e taca cal, esconde a feiura. E nós somos especialistas nisso. E com isso nós vamos criando um padrão, onde as pessoas que são pecadoras, elas se sentem o quê? Não parte. Onde elas dizem, não, esse povo aí, eles estão assim, sabe? Ou eles são doidos, ou eu sou pecador demais, não posso participar dali não. Eu acho que a primeira hipótese é mais provável. Sabe que a gente está criando um padrão que Jesus disse de forma muito clara. Não tentem criar um padrão que vocês colocam sobre os outros que nem vocês mesmos podem suportar. Ele diz uma fé sem hipocrisia, uma fé que não cria por causa das máscaras todas, se cria uma imagem que não é autêntica. Entende? É tanta máscara que a pessoa que chega assim diz, rapaz, esse povo aqui é muito certinho, não dá para mim não. E Jesus não era esse cara. Jesus era um cara que atraía um bocado de alma cebosa atrás dele. Para falar a verdade, não tinha um bom perto. Os bons estavam todos no culto. Estavam todos reunidos no templo, estudando nas sinagogas. E ele saiu pegando o pessoal nas aldeias, os pescadores. Entende? Então a hipocrisia é uma fé que não é sincera, porque ela não fala da fraqueza. Uma fé que não é sincera, ela não ama. Porque ela está criando um padrão que não é humano. Ao mesmo tempo, meus irmãos, tem a hipocrisia de não viver a fé que se anuncia. Não viver aquilo que a gente acredita. Talvez por falta de uma boa consciência. Talvez porque o coração não está puro. E percebe como as coisas estão ligadas? Olha o que diz esse texto de João. 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A hipocrisia de falar de um amor e não viver isso. De falar de uma graça e não abraçá-la de verdade. O amor não brotará. O amor não brotará. O amor só brotará na ponta do galho da tua vida, quando estivermos dispostos a viver o que cremos. O amor só brotará na ponta da tua vida, quando você estiver disposto a viver o que crê. Enquanto isso, meus irmãos, enquanto isso, será apenas um discurso. O amor só brotará, de fato, de forma plena, quando estivermos dispostos a viver o que nós cremos. Enquanto isso, será apenas um discurso. E de discurso, o mundo está cheio. Filhinhos, não amem apenas por palavras, mas amem em obras, por obras e em verdade. O amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Que a gente possa guardar isso no nosso coração, meus irmãos. Em dizer para o nosso Deus, Pai,
Quais são as impurezas que estão no meu coração, que estão impedindo que o amor brote? O que na minha consciência precisa ser transformada para que eu possa ter uma boa consciência? O quê? Dizer, Senhor, eu tenho vivido a hipocrisia de gerar um padrão inatingível, ou essa outra hipocrisia de crer numa coisa e viver outra de forma descarada. Que Deus possa abençoar profundamente a nossa vida. E que nós possamos ser como aquela árvore, essa imagem aí. Coloca só a imagem, Nelson. Essa criança que representa a tua família, que representa a tua casa, que representa a tua rua, que representa a tua cidade, que representa o teu trabalho, que representa as pessoas que você gosta, as pessoas que você não gosta, os que sofrem na nossa cidade, sem comida, expostos a violências. Que a sua vida, como esta árvore, tenha um coração puro, porque está buscando em Deus isso. Coração é intenção. Isso não quer dizer que você seja perfeito. Coração puro não tem a ver com perfeição, tem a ver com intenção, com nossas motivações. Que você construa na tua vida a cada dia uma boa consciência. Sobretudo, e que a tua fé, ela seja uma fé sincera, sem hipocrisia. O amor vai brotar, irmão, porque esse amor vem de Deus e passa pela tua vida como um canal livre. Sabe, teus pecados, fraqueza não é impedimento para isso. Passa como um canal livre para brotar lá na ponta. E que muitas e muitas crianças, como essa da imagem, que representam tantas pessoas, possam ser alcançadas pelo amor de Deus que passa pela vida da gente. Amém?